Recordo-me muito da minha infância, grande parte da qual foi desenvolvida perto da minha querida mestra. Depois veio a separação, com a sua partida para o Rio. Tive muitas saudades. Hoje estou contente. Posso vê-la e o que é mais posso falar-lhe, graças à bondade infinita de Deus, que, perdoando as minhas grandes imperfeições, concedeu-me esta esmola. Adeusinho. Deus permita que a senhora seja muito feliz e que por suas mãos grandes bênçãos ele derrame sobre os homens na terra e os espíritos no espaço. Aguarde uma grande bênção do céu, uma grande alegria que lhe espera. Lucila. 3. Chegou a hora abençoada das nossas palestras. Já o espírito guia que dirige as nossas sessões diárias tocou a reunir e pressurosos acudimos, todos os que temos a dita de fazer parte dessas entrevistas. Somos muitos. Todos graças a Deus alegres, contentes, por esse prêmio que tanto almejamos, comunicarmos-nos com o mundo que deixamos, e, maior é esse prazer, por ser o intermediário dos nossos pensamentos, pessoa que nos é tão cara. Quando no mundo em que hoje vivo despertei do sono que sucede à morte, senti uma saudade imensa de tudo quanto havia deixado: pai, mãe, avós, irmãos, colegas, amigas, tudo havia ficado na terra, onde eu tinha sido tão feliz, vivendo com tanto conforto, tão estremecida pelos meus. Eu quisera falar-lhes e tentei mesmo fazê-lo, mas eles não me ouviram. Era uma tristeza. Uma vez fui ao cemitério. Ah! Como eu quis dar aos meus pais a certeza de que estava ali, vendo correr as lágrimas silenciosas da minha mãe e testemunhando a mágoa profunda do meu pai. Nesse momento a senhora chegou. Imaginei, não sei porquê, que a senhora havia de escutar-me e diligenciei em fazer-se ouvir. Qual? Foi debaúde. Entretanto eu tinha a convicção de que poderia comunicar-me com a senhora. E não o estou fazendo. Graças sejam dadas a Deus. Estou bem, melhor do que mereço a Deus. O meu guia interessa-se muito por mim e ensina-me com paciência a ler e compreender as sublimes leis do universo. Ensina-me a apreender a grandeza e o poder de Deus, aliados a uma justiça e bondade infinitas. É muito bela a vida do espaço e eu desejo estudar muito e ganhar em virtudes para que possa cada vez mais avançar na escala que conduz a Cristo. Minha prece a Deus é sempre para que desperte cada vez mais vivo nos meus queridos pais o sentimento de gratidão a Deus e o da caridade para com o próximo. Ó! Deus os faça compreender o quanto vale o bem que se faz ao nosso semelhante, o quanto vale o enxugar o pranto ao aflito, o dar o pão ao necessitado, o vestir o nu, o socorrer o enfermo em suas dores. Adeus, minha boa professora. Que a sua mediunidade cada vez se desenvolva e aperfeiçoe mais para o bem do próximo, na terra e no espaço. Sua discípula. Almerinda. 4. Graças a Deus aqui estamos novamente prontas para nossa reunião combinada. Ninguém faltou. Sinal evidente de que todos têm prazer em trocar ideias com a senhora. E eu o que direi então? Nunca soube falar muito, a senhora o sabe, sempre soube sentir muito. Tinha às vezes o coração cheio de ternura, de amor, outras vezes de pesar e agonias, que apesar de criança eu sofri tantas. Mas guardava comigo essas impressões e não sabia externá-las. Quantas vezes a senhora disse: Edna não fala com a boca e sim com os olhos. E era uma verdade, mas nem por isso lhe amava menos que as outras. Tenho sido muito feliz na vida aqui. Deixando a existência penosa que levei na terra, graças a Deus acabaram-se os meus tormentos. Custou-me muito separar-me da minha querida mãezinha, que tantos sofrimentos tem experimentado no mundo, sempre firme, graças a Deus, na fé em Jesus. Quantas vezes tem-me sido permitido velar perto dela, em seus mais angustiosos momentos de dor, procurando incutir-lhe paciência e resignação no meio das suas dores. Ela tem sentido muitas vezes essa minha influência, mas não sabe de onde parte esse influxo.
Deus tem sido tão bondoso para comigo, tem tido para mim tanta misericórdia e amor. Por mais que ensinemos uns aos outros sobre o amor e a graça de Jesus, jamais poderemos dar senão uma pálida ideia da realidade desses sentimentos. Eu quero ao menos fazer da minha parte aquilo que a minha fraqueza pode fazer, auxiliada com a graça do meu divino Mestre. Dizer que a vida do espaço é boa para quem entrega a Jesus seu coração, seu amor, sua vida e tem a firmeza de por ele sofrer aquilo que foi necessário padecer. Quero dar esse testemunho por palavras, como nesta hora, e por ações, influenciando no ânimo daqueles de quem Deus me permitir o aproximar-me. Esse voto Jesus me ajudará a cumprir, porque eu sei que só por mim nada poderei fazer de bom. Espero que a minha querida mestra esteja satisfeita com a amiguinha. Edna. 5. Você me desculpe interromper o curso das manifestações que vai tendo das suas amiguinhas do espaço, ditadas com tanto amor e singeleza. Não devia eu entrar no número delas porque as minhas palavras não terão o mesmo cunho de bondade e inocência. Fui muito pecadora para ombrear-me com esses espíritos tão simples, tão cheios de doçura natural. Mas se eu não me apresento nesta reunião com os mesmos predicados que eles, apresento-me com um que não é inferior num certo ponto e vem a ser o grau de amizade. Sempre fui sua amiga, embora às vezes pequenas desinteligências houvessem entre nós. A minha vida no espaço carece ainda muito de esforço, para que eu possa subir um pouco. Você bem sabe qual foi a minha instrução religiosa, um círculo estreito, acanhado, nenhuma iniciativa para averiguar o que há de real sobre a vida eterna. Um inferno que me inspirava horror, um purgatório que me parecia justo, mas me dava terrores, um céu difícil de alcançar. Assim passei para a vida do espaço, e você conhece bem o medo que eu tinha de morrer. Assim fiquei num estado de ansiedade, que não lhe sei descrever. Uma agonia, uma falta de certeza sobre mim mesma, sem saber se estava morta, ou viva. Ah! Mas quanto é grande a misericórdia de Deus! Valeu-me um dos seus bons anjos, um espírito esclarecedor, que teve dó da minha cegueira e tratou de encaminhar-me para o lugar que me era próprio, pois eu não saberia ir só. Como era triste e lamentável o meu estado espiritual por falta de instrução própria. Eu, que tanto rezei, não sabia orar. Que tantas promessas fiz na minha vida, nada sabia dos santos a quem tantas velas acendi, a quem tantas fitas dei de presente. Hoje, embora um pouco melhorada de condição, porque ao menos já sei o que é uma alma, coisa de que tanto medo eu tinha, como se também não fosse uma. Ainda me sinto muito atrasada nas coisas do espaço, na ciência da vida eterna. Pobre de mim, que não tive criatura humana que me abrisse os olhos em vida. O santo anjo da minha guarda lutara por fazer penetrar na matéria bruta uma fagulha de luz espiritual, mas o invólucro era grosseiro por demais e eu, aferrada à rotina em que fui criada, fugi às suas influências. Sofri muito nos últimos tempos da minha existência na Terra, mais do que na mocidade, que também foi trabalhosa. Deus levou em conta a paciência com que padeci, porque a sua bondade é imensa. Você não se canse de espalhar a crença na vida eterna, tal qual ela é. Isto é um benefício enorme para os que partem para o espaço. Quem morrer esperando o inferno ou temendo-o, morre agoniado. Entrar na outra vida como um cego a esbarrar com precipícios imaginários. Me perdoe ter vindo perturbar a paz das suas sessões, mas você foi minha amiga e pode escutar-me, ao passo que ninguém mais do que aí deixei, pode fazê-lo. Rogue a Deus por mim, pedindo luz para o meu atrasado espírito. Maria Olimpia. 6. Deus seja convosco, minha piedosa amiga. É a vez de Jania, sua filhinha da escola americana, aquela que tantos mimos ganhou das suas mãos, que cresceu por algum tempo sob os seus cuidados morais e religiosos, e que mais tarde teve a ventura de receber provas ainda da sua estima, na enfermidade que me fez abrir a porta da outra vida.
Agradeço a Deus a permissão que me concede de também transmitir os meus pensamentos hoje, a primeira vez que alguém me pode entender, desde que deste mundo parti. Foi muito grande o meu sofrimento naquela terrível moléstia que minava o meu corpo nos últimos dias de minha vida na terra. Graças a Deus, porém, o instante em que o meu espírito se desprendeu não me foi doloroso. Eu sofria tanto, que senti um grande alívio quando repentinamente os meus sofrimentos físicos pararam. Então, vendo claramente o que se passava à roda de mim, busquei comunicar-me com alguém nos presentes, mas ninguém me via nem me escutava, e eu entretanto via todos. Desse estado de incompreensão fui retirada pelo encarregado do Senhor, que, enlaçando-me, dali me retirou dizendo-me: Geni, nada mais tens que fazer aqui, vem comigo e eu te esclarecerei. Dócil a este chamado do céu, eu segui o enviado do Senhor, supondo ir encontrar-me com Jesus, segundo a minha fé. Ele, porém, com palavras de uma ternura incomparável, fez-me ver qual seria daí em diante a minha vida no espaço e continuou: porque eu hoje sei que não foi aquela primeira vez que com este guia me encontrei, e continuou a minha educação religiosamente instrutiva, interrompida tempos atrás, quando vim para este mundo. Esses ensinamentos são para mim de um deleite como jamais gozei na minha vida terrena. Aprender o amor de Deus, as maravilhas da criação, a missão santíssima de Jesus Cristo na terra é de um alcance moral superior ao que eu, pobre de mim, posso explicar. Diante de tão sábias lições como eu me sinto envergonhada e arrependida das faltas que cometi entre os homens pela minha ignorância, dos pecados praticados, pela minha fraqueza, da falta de paciência com os erros dos outros, como se eu fosse acaso melhor do que qualquer. O meu guia é tão sábio, tão paciente, cuida tanto de aperfeiçoar o meu caráter, mostrando-me o que é o mal e ensinando-me a fugir dele, apontando-me o bem e para ele me encaminhando. Louvado seja Deus, cuja misericórdia é tão grande, que perdoa o mais negro pecado, desde que o arrependimento seja sincero e o propósito de repará-lo seja firme. Glória lhe seja dada em todos os séculos. Geni. 7. Não sei quanto tempo faz que estou aqui, só sei que há poucos instantes é que estive com mamãe, apesar dela ter vindo muito antes de mim, parece que sabe tanto ou menos do que eu, disto aqui. É isto que se chama outro mundo. Me faziam tanto medo com ele e afinal de contas não é tão mal como me pintavam. A gente vive sem saber como, não se come, não se tem sede, não se fala, não se dorme. No princípio eu estranhei, porque não vi nada. Olhei, nada. Nem gente, nem bichos, nada. Eu feito uma bola de sabão no ar, sem saber se estava dormindo ou acordado. Coisa esquisita. Agora já não é assim. Tem muitos como eu, boiando no ar. E sempre vem aqui um, muito bonito, todo branco, também no ar, ensinar a gente coisas do céu, mas não é catecismo não. Ele conta a respeito de Deus, de Jesus Cristo, de Maria mãe de Jesus e tem muita pena daqueles que como eu nunca souberam estas coisas direito. Mas eu ia à missa, quando me levavam, nunca fui herege não. Ele diz que eu preciso amar a Deus aprendendo a conhecer direito a sua grandeza e o amor que ele tem por mim. Eu acredito no que ele diz, mas sempre fico a pensar como é que Deus, me amando tanto, me deixou sofrer tanto na terra. Agora ele está me ensinando coisas bonitas mesmo, porque eu perguntei a ele se isto aqui é o céu. E que passeio lindo eu fiz com ele, vi tanta coisa bonita, que só queria saber contar. Mas eu vejo e não entendo nada, ele é que me explica tudo. Eu acho que ele é um santo, será? Ah! Eu nunca tive na terra quem me explicasse isto assim. Ele é então meu guia. E eu acho que é mesmo, porque eu gosto de fazer tudo o que ele manda. Ah! Quem dera que se realize o que você diz, que eu aprenda tudo direitinho e possa fazer tudo quanto ele quer que eu faça. Não quero ser mais ignorante não.
Deve ser muito bom a gente saber tudo quanto meu guia sabe. Ele foi quem me chamou para o meio desses que vêm falar com você, e quer saber de uma coisa engraçada. Quando eu estou junto de você eu vejo tudo no lugar onde você está. Olha o retrato de Amaro na folhinha e tem outro na parede, grande. Você tem razão, eu vou estudar bem com o meu guia para entender bem as coisas. Que bom, que você me escute e eu perto de você vejo tudo. Sim, eu irei, se ele quiser que eu vá. Eu quero assistir com você lá e se ele me deixar falar eu falarei também como os outros falam, não é? Pois sim, vamos orar juntos como você acha bom para mim. E depois eu vou me embora que os outros também já vão, pois ele está chamando. Aloysio Pinheiro da Camara. 8. Graças sejam dadas a Deus Todo-Poderoso, cuja misericórdia e bondade nunca serão inteiramente compreendidas pelas criaturas ignorantes, falhas de saber e virtudes. Aqui estou, minha filha, bem perto de ti, muito grato ao meu Deus pela aventura inaudita que me concede em proporcionar-me ocasião de falar-te. Devo dizer-te que estou muito satisfeita contigo, pelo novo rumo que tem tomado a tua vida aí. Dantes a tua existência era penosa, devido à falta de conforto direto que te viesse do alto. Hoje, nas tuas comunicações diárias com o guia sapiente que Deus te designou, tens o sustento real para o teu espírito, a resignação necessária para suportar as agruras inevitáveis e indispensáveis a quem habita no mundo em que estás. Eu vejo assim realizado um dos meus ardentes desejos, a tua volta ao aprisco. Estavas como a ovelha tresmalhada, a quem o pastor mercenário desviou. E eu havia sido a causa desse teu desvio. Eu que te amava mais do que a própria vida, que seria capaz de derramar todo o meu sangue por amor de ti, eu que seria capaz dos maiores sacrifícios por ti, meu anjo querido, eu fui quem te afastou do caminho santo em que te haviam colocado os anjos do Senhor. Mas a justiça de Deus não tem falhas, vê com acerto e lê no íntimo das consciências. A mágoa profunda que eu padeci ao compreender o erro cometido, ainda que de boa fé, foi aceita aos olhos do Onipotente como um arrependimento e eu tenho hoje a dita incomparável de ver-te de novo no número daqueles que entregam ao serviço do Divino Mestre seu vigor, sua inteligência, sua vida. Continua, minha filha, na estrada bendita que se abre diante de ti, a semear bênçãos da caridade celeste sobre os sofredores, na terra e no espaço. É natural que queiras saber alguma coisa de mim própria e eu devo tranquilizar-te um pouco. A doutrina que abraçávamos ambas, quando juntas na terra vivíamos, ensinara-me a crença de subir para Jesus após a morte do corpo. Sabes hoje que assim não é esta a realidade. A hora do meu passamento foi serena e sem dores. Bem sabes que estava certa de morrer e não temia a morte, confiante como era no amor de Jesus. Após o fechar os olhos ao mundo, abri-os à luz bendita do espaço infinito, tendo a amparar-me o conforto santo dos espíritos benditos, que desde a minha agonia rodeavam o meu leito de sofrimento. A esses compassivos espíritos devo o esclarecimento de quanto me cercava. Têm sido eles desde então os meus guias protetores e instrutores. Hoje, embora longe ainda do alvo supremo a que devem atingir todos os espíritos, eu esforço-me por adiantar-me no conhecimento das coisas santas, para que, quando tiver novamente de encarcerar-me nas paredes de um organismo humano, tenha firmeza de vontade e o entendimento esclarecido, pronto a cumprir fielmente o fim para o que for mandado à terra. É certo que todos os filhos de Deus se devem amar fraternalmente uns aos outros, mas também é certo que o sentimento sagrado do amor de mãe jamais se apaga naqueles a quem Deus confiou essa nobre missão. Por isso, minha filha querida, posso asseverar-te com verdade sem mácula de pecado, neste ponto, que o amor de tua mãe é hoje a mesma intensidade para contigo e mais puro ainda em sua essência, porquanto hoje só visa o teu interesse imortal. Deus te proteja e conforte o teu espírito. Maria Balbina. 9.
Longe está você de supor, minha boa amiga, quem é que tem o prazer de falar-lhe hoje. Sexta-feira Santa, dia em que se comemora o sacrifício de Jesus no cimo do Calvário. Compreenderão os homens, compreenderemos nós o maior dos sacrifícios que jamais o mundo presenciou? Ah! Não! A sublimidade do amor de Jesus pelos pecadores, o sacrifício voluntário a que ele se entregou, não nos é dado entender em sua plenitude. Pertence aos espíritos superiores, que têm por sucessivas evoluções ganho o desenvolvimento físico que nos falta. Pertence a esses entes sublimados o perceberem as vibrações radiosas do amor de Jesus. Você sabe que eu me criei conhecendo o Evangelho de Cristo e quanto fui sincera em amar o meu Deus, com a fraqueza das minhas forças. Sabe também o quanto eu me esforçava por estudar os textos bíblicos e como tantas vezes procurei a interpretação de alguns que me pareceram sempre obscuros. É que o meu espírito não podia ainda abranger a essência do Espírito de Deus nas páginas da Bíblia e eu cingia a minha letra. Aliás, é a maneira de estudar as Escrituras que nos ensina a Igreja Evangélica. Pois bem, libertada a minha alma da prisão carnal em que se achava encarcerada, coisa que foi para mim dolorosíssima, porque você sabe qual foi o meu gênero de morte, eu não sei quanto tempo levei sem compreender a minha situação. Então a minha fé, que era firme em Cristo, de nada me serviria. A dedicação com que eu cumpri os meus deveres de esposa e mãe, a minha honestidade de sempre, as minhas crenças presbiterianas, tudo isso onde estava? É que me faltava o essencial, a disciplina de espírito, o conhecimento do meu próprio ego, as razões a que se ligava a minha vida terrena, que eu limitava então a uma existência, fim da qual entraria, pela fé em Jesus, no gozo do Éden celestial, com Cristo. Apóstrofo. Que engano! Liberta a alma das prisões da carne, tomando o espírito a consciência de si próprio, cedo ou tarde, segundo a educação religiosa que recebeu, virá saber que, embora o seu seja um só, o seu envoltório físico tem sido milhares de vezes trocado e reverterá a carne tantas vezes quantas lhe sejam necessárias ao seu progresso espiritual. Era isso que eu não sabia, minha amiga. Esta ignorância deplorei sinceramente hoje. Graças a Deus sinto-me um pouco mais aliviada por compreender um tanto o fim para que fui ao mundo, tendo escolhido antes de partir o gênero de morte que tanto entristeceu o coração das minhas amigas. Fui eu mesma que assim compreendi o ser necessário acabar aquela existência terrena e Deus fez-me à vontade. Louvado seja Deus que me permitiu resgatar assim uma grave culpa. Sê feliz, minha boa amiga, na tua peregrinação terrestre e continua a dedicar-te ao trabalho de resgatar almas para Jesus. Junia. 10. Estás à minha espera, minha boa amiga, e admiras-te de como eu, que na tua apreciação devia ser uma das primeiras a comunicar-me contigo, dada a amizade estreita que nos uniu na terra, seja apesar disto demorada a vir trazer-te as minhas impressões. Não julgues assim, que não será acertado o teu juízo. A cada um segundo a sua vez, assim está determinado por aquele que dirige estas deliciosas palestras. Ele sabe quando é a nossa ocasião própria de nos pronunciarmos e aguardamos todas que nos indique. A minha vida espiritual tem me proporcionado, graças a Deus, um aprendizado que eu tenho fé me seja proveitoso. Sabes que daí parti saudosa dos meus, presas afeições carnais, que em mim eram muito vivas, quero dizer, eu estava muito enraizada ao amor da minha família, daqueles que pela natureza estavam me ligados pelos laços da carne. Por isso, ao desprender-me da matéria e passado o estado de incerteza em que fiquei mergulhada, pela ignorância da minha condição, o primeiro sentimento que em mim despertou foi o da saudade. Saudade da casa, da família. Eu me sentia como que abandonada, afastada dos que me amavam e a quem eu me dedicava com extremos. Parti do mundo num estado deplorável de ignorância das coisas concernentes ao espírito e tive que aprender o ABC do infinito como principiante, que outra coisa eu não era.
como é deficiente o ensino religioso que geralmente se dispensa às criaturas. Ensinam-nos que há um Deus, que esse Deus se subdivide em três e esse mistério de uma divindade partida em três, das quais uma morre ignominiosamente numa cruz. Esse mistério faz uma confusão terrível no nosso entendimento. Quão diversa disto e quão simples e fácil de entender é a verdade que nos ensinam os nossos protetores do espaço. Deus é único e verdadeiro. Fonte de todo o bem, força que sustenta o universo, energia que se comunica à natureza, fazendo-a criar, nascer, produzir. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o enviado do Senhor para dar ao mundo um testemunho prático, tangível, da moral que o homem deve aprender. O Espírito Santo, o Espírito de verdade prometido por Jesus para nos esclarecer todas as coisas. Esse está convosco todos os dias, ó homens cegos e insensatos, e vós não o conheceis. É muito bela esta santa doutrina, minha boa amiga, e eu me regozijo contigo porque a abraçaste de coração. Deus te ajude a compreender cada vez mais as belezas do Evangelho de Jesus, para a edificação do teu espírito e o proveito da causa do Senhor entre os homens. Susana. 11. Eu te saúdo, bendizendo contigo o santo nome de Deus, a cuja graça e misericórdia sejam dadas honra e glória em todo o universo. Quero também conversar contigo, como estão fazendo os que foram designados a fazer parte desta série de comunicações. Conheceste-me em vida, na terra, numa época em que, pequenino, eu nada podia saber do mundo que então habitava e muito menos daquele para onde houve por bem o Senhor chamar-me, ainda na primeira infância. Aquela, porém, não foi a primeira vez que me encontrei neste planeta. Bastantes vezes já havia aqui peregrinado e eis a razão por que tendo daqui partido em pequenino, como viste, tenho hoje a experiência de um adulto podendo falar-te nos termos que me ouves. Certo, senti-me atordoado ao deixar a matéria e por algum tempo permaneci sem tomar posse real da minha individualidade, mas a nuvem espessa que me embotava o entendimento foi sendo pouco a pouco dissipada, pelo auxílio dos ministros do Senhor, que operaram em mim o retorno da memória, até que tomei posse real do meu próprio ser e hoje posso, com o favor de Deus, descortinar toda a minha existência espiritual, com todos os revestimentos da carne, através do decorrer dos séculos. Foi-me muito útil o regresso cedo desta última encarnação à vida do espaço. Tenho aproveitado muito na minha carreira espiritual. Não me têm faltado as lições sábias dos mestres do Espírito, esses luminares, prepostos de Cristo, que têm a missão especial de cuidar da nossa educação real, o aperfeiçoamento da alma. O meu espírito era ainda cheio de erros e maldades, herdados de anteriores encarnações, tendências contrárias aos justos ditames do Altíssimo. Se eu tivesse permanecido na carne até tornar-me homem, que utilidade teria tido a minha existência na terra? Dotado de instintos egoístas, que cedo se tornariam patentes, seria um homem inútil à causa que me obriguei a defender quando para aqui vim, porque infalivelmente eu seguiria a diretriz que seguem hoje aqueles que se tornaram meus irmãos na carne. Eu cuidaria, como eles cuidam, dos meus interesses pessoais e materiais, tratando como coisa secundária o interesse coletivo da família e de menos importância o bem-estar do próximo. Não. 1000 vezes não. Não foi para esse ideal mesquinho que o Onipotente me criou. Eu desejo e quero, com toda a minha possível energia, desenvolver as minhas aptidões morais e materiais quando para a Terra voltar, a fim de cumprir o desideratum para que Deus me criou. Sinto amor e respeitosa veneração pelos meus guias espirituais a quem devo pão do Espírito, isto é a instrução imaterial que não perece. Reconheço a minha insignificância em presença do Criador e Senhor do Universo, a cujos pés curvo, reverente, a minha fronte confio na misericórdia e caridade de Jesus, que da minha fraqueza suscitará forças para servi-lo na terra, ou no espaço, onde quer que a vida alimente o meu ser. Congratulo-me contigo,
que de tão boa vontade te prestas a servir de intermediária entre os dois mundos. Talvez um dia possamos juntos, como espíritos, percorrer os espaços siderais do infinito, à procura da luz bendita que espanca toda a treva da fonte da água viva que mata toda a sede, do Cordeiro Imaculado do Senhor que é o sol da justiça de Deus, e o seu Verbo encarnado, Jesus Cristo justo. Omar 12. Na nobre missão de que Deus te incumbiu, cara amiga, há variedade de colheita. Ora colhes alegres primícias, fruto espontâneo das almas de escol, ora angustiados lamentos, é custe um sofrimento que a resignação atenua e o amor de Jesus dulcifica. Se assim não fora, não estaria eu aqui neste momento gozando a felicidade de falar-te, de comunicar-te aquilo que é o peso da minha consciência atribulada. E sabes por que te chamei amiga, quando é certo que mal me conheceste outrora, quando ainda nos verdes anos da tua infância brincaste nos meus joelhos? Chamo-te amiga porque, no teu santo livro de orações pelos criminosos da minha espécie, figura o meu nome quando em oração sincera teus lábios rogam a Deus piedade para os desventurados desertores da vida. Sinto uma consolação inaudita, ao ver que alguém na terra ainda não esqueceu o desgraçado criminoso que eu sou. Graças de coração te desejo dar em presença de quantos aqui me ouvem. O meu arrependimento é grande, a minha mágoa é profunda e eu busco ocasião de resgatar esse horrendo crime. Deus, em sua misericórdia incomensurável, tem permitido que a luz se faça pouco a pouco no meu íntimo, a fim de que eu possa compreender a extensão da falta cometida, após longos dias de meditada resolução, sem atenuante de uma precipitação alucinada, antes fria e calculadamente deliberada e posta em execução. Miserável que eu sou! É justo, mais do que justo o horror da minha situação. Sentinela que o desertou do posto, que lhe foi confiado pelo seu Deus na arena da vida. Faroleiro que propositalmente apagou a luz que lhe competia fazer brilhar os olhos do mundo. Não te quero perturbar contando-te os horrores do meu sofrimento desde o instante mesmo em que voluntariamente fiz a minha desgraça. Apenas dir-te-ei que o arrependimento sincero nasceu em meu coração, e eu nutro a consoladora esperança de um dia poder, à custa embora dos maiores sofrimentos, das dores as mais cruciantes, resgatar a culpa que tão pesadamente me oprime a consciência. Ó, reza por mim. Pede a Jesus que interceda por mim a Deus, para que tenha dó da minha miséria, castigando-me como é justo, porque eu o mereço, mas dando-me a esperança de um perdão, embora remoto. Cornélio Barroca. A misericórdia de Deus seja com o sofredor e sua paz bendita fique nesta casa. Iago, Guia do Médium. 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A que venho dar, como um dever, a cuja responsabilidade não quero fugir, o meu testemunho, perante aqueles que me acompanham e muito me têm ajudado com os seus piedosos e salutares exemplos. Bendito e louvado seja o santo nome de Deus, que levou a sua caridade ao ponto de enxergar o verme rasteiro da terra que eu sou. Graças sejam dadas a Jesus, o Cristo do Senhor, que nos ensinou, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Louvores sejam dados ao Espírito do Senhor, que desperta no entendimento da criatura o desejo de compreender as coisas do céu. Meu fim hoje, ditado estas palavras que equivalem a uma profissão de fé, é tornar patente o meu reconhecimento à luz bendita que espancou a treva do meu espírito ignorante e embrutecido. Nada em mim houve de merecimento real na vida que terminei na terra. Fui tão somente um sincero e assim o meu errôneo ensino não me foi imputado como crime. Mas que tempo precioso que perdi e quantos afastei do caminho reto que conduz ao Cristo e por ele a Deus, pregando e ensinando uma doutrina que tão divorciada se encontra dos preceitos do divino Jesus. Ó! A igreja que eu pertenci e defendi com um ardor que tocava as raias do fanatismo, que uso tem feito essa igreja dos santos ensinamentos do Cordeiro de Deus? Que uso faz ela das lições de humildade, de caridade,
de misericórdia e amor sem limites, do manso e meigo Nazareno. E o exemplo dos apóstolos do Cristo, seus imitadores, para que lhes serve. Ó Igreja, Igreja, que responsabilidade enorme pesa sobre ti! Quão afastada te encontras do alvo a que eras destinada! Meu espírito, desprendido que foi dos laços da matéria, encontrou-se no espaço a míngua de conhecimentos que o fizessem tomar posse da sua situação efetiva. Nem céu, nem purgatório, nem inferno. Havia então um outro lugar para mim, além destes três que a minha crença me outorgara. O limbo. Não era possível. Esse seria o lugar dos pequeninos pagãos. Onde estava eu então? Indescritível era o meu espanto, a minha inquietação. Eu, sacerdote cristão, certo da infalibilidade das minhas crenças, sem pouso em nenhum dos lugares para as almas criadas por Deus. Ó incerteza cruel! No abandono completo da fé cega que essa igreja me havia imposto, vendo baquear um por um dos seus dogmas infalíveis, a criação das três moradas, a subida imediata para o céu após uma morte com todos os sacramentos dessa igreja, as indulgências plenárias do Santo Pontífice, eu me sentia aniquilado e enlouqueceria de certo, se o meu espírito permanecesse então no ergástulo da carne. Mas, toda essa agonia era necessária para que o meu espírito se libertasse das garras desse polvo monstruoso, cujos tentáculos sufocam as suas vítimas ainda além túmulo. Deus teve misericórdia do pobre ignorante, que da sabedoria infinita não conhecia a mínima parcela. Um monge santo veio em meu socorro. Foi ele o meu instruidor e tem sido o meu amigo. Graças a ele a luz se vai fazendo neste espírito baldo de conhecimentos divinos. Antônio de Pádua, meu guia tutelar, amparo-me nos angustiosos tempos da minha perturbação, eu te agradeço o cuidado e o zelo com que velas por mim. Devo parar. Sei que o médium não pode ter a resistência de um espírito e não desejo fatigar-te. Agradeço-te o carinho com que me ouviste e peço que nas orações especiais de hoje seja lembrado o meu nome. Vigário João Maria. 14. Bendigo do íntimo do meu ser o momento ditoso em que tenho ocasião de trazer a esta reunião de amigos, o meu cordial testemunho de solidariedade e amor cristão. Cada um, por sua forma peculiar, tem aqui manifestado seu amor ao ser onipotente que nos deu vida, que nos sustenta e dá forças para a luta contra o mal e coragem para a conquista do bem. Eu, por minha vez, e com as minhas pobres palavras também quero afirmar o meu amor e respeito ao Deus Todo-Poderoso que me tirou do nada e elevou à altura de seu Filho. Na terra não tive felicidade. Sofri muito e fiz também os outros sofrerem por mim. Os meus últimos dias foram de horríveis padecimentos e muito contribuíram para a agravação dos males de minha esposa, que velava noite e dia ao pé de mim. Minha fé era sincera em Jesus, a quem eu contava ver, cessado o meu sofrimento na terra. Ele assim porém não o quis. Fiquei sem destino, nem mesmo sei onde, porque daqui nada conhecia. Jesus não me deixou vê-lo, talvez porque julgou pequena a minha fé. Ele que aceitou ao pé de ser mulher pecadora, a samaritana, os publicanos e pecadores, não me quis aos seus pés, tão miserável eu sou. Perdia-me nesse angustioso pensar, quando voz amiga se fez ouvir, animando-me e prometendo esclarecer-me sobre o mistério que me perturbava tanto. Essa voz era de um mensageiro do Senhor, que desde então não tem cessado de orientar-me, explicando-me o que é vida nas paragens onde estou. A ele sou muito grato e consagro respeitosa veneração. Vou compreendendo melhor o sentimento da religião verdadeira. Muito sinto não ter tido conhecimento dela ainda na terra. Eu teria servido melhor ao meu próximo, por amor do meu Deus. É quanto sei dizer, porque não tenho preparo nenhum para dizer melhor. Estou satisfeito, porém, porque tenho esperança de saber melhor um dia. E a senhora, que tão amiga foi da minha esposa, lembre-se de mim nas suas orações. Guilherme Nogueira. 15. Está no seu posto,
em minha boa amiga. E nós também no nosso. O prazer é recíproco, a senhora gosta de ouvir-nos e nós gostamos de conversar com a senhora. As nossas entrevistas diárias têm um grande alcance, estreitam as relações que devem existir entre os habitantes dos diversos mundos, pela troca de ideias mútuas, realizando assim uma parte do grande plano do Divino Mestre, a solidariedade fraterna entre os filhos de Deus na Terra e nos diversos planetas que a sua sábia providência criou e povoou no universo. Como a linda e majestosa obra do Criador! Como nós nos sentimos insignificantes ao pé de tanta grandeza e magnificência! Tem-me sido proporcionada a dita de ver muita coisa bela na vida do espaço Dona A. Da Terra nós avistamos esses pequenos globos áureos como engastados na abóbada anilada do firmamento. Ver de perto esses primores que Deus criou para a moradia dos bem-aventurados, visitar essas luminosas paragens até onde nos é permitido pelo grau de evolução que tenha conquistado nosso espírito, é maravilhoso, é sublime. Se nós, quando retidos ainda na matéria bruta que constitui o nosso corpo na Terra, soubéssemos compreender a grandeza que nos espera no infinito, teríamos, eu penso, mais força de resistência para repelir tudo quanto constitui um embaraço a essa gloriosa conquista. Eu quisera poder dizer em altas vozes ao mundo inteiro, meus amigos, meus irmãos, abandonai os caminhos tortuosos do erro e da ambição, deixai o orgulho, a soberba e a presunçosa vaidade que tanto vos lisonjeia. Não tenhais uma religião de mera convenção de fingida caridade e falso devotamento. A religião que agrada a Deus, que desperta no infinito vibrações de amor encontrando eco em todos os espíritos evoluídos é a religião do sacrifício, da abnegação e da caridade. Sim. É necessário que o homem subjugue por completo as suas tendências egoísticas, que tenha para com o seu próximo a abnegada dedicação dos apóstolos benditos do Mestre Santo, que pratique a caridade conforme o ensino de Jesus, ignorando a mão esquerda o que fez a direita, enfim que o homem seja sincero, abandonando de uma vez para sempre a hipocrisia, que infelizmente é a máscara que muito poucos não trazem a encobrir os verdadeiros sentimentos. Se eu, quando na carne, tivesse dedicado meu tempo ao estudo consciencioso das ciências do espírito, outro proveito teriam tido as minhas pregações evangélicas. Certo, eu preguei os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo em verdade, mas não posso dizer que o tivesse pregado em espírito. Preguei em verdade porque não o falsei, graças a Deus. Li-o e explicava ao povo, conforme a letra que se encontra na Bíblia. Mas, não o preguei em espírito, porquanto não soube extrair a essência da forma. Sim, minha boa amiga. As palavras que se encontram nos 4 evangelhos de Jesus foram escritas por Lucas, Mateus, Marcos e João. O Espírito, porém, que as vivifica, que constitui o corpo imperecível da doutrina que um dia há de reger o universo inteiro, esse Espírito é aquele de quem o apóstolo deu testemunho. Eu sou o Alfa, e o Ômega. Aquele que é, que era e que há de vir. Quanto me pesa não haver discernido o pensamento do meu Criador através da letra das Escrituras. Mas, eu era sincero, meu Deus. Eu tinha no meu coração o desejo único de ganhar almas para Jesus. Perdoai-me, meu Deus, o meu fraco descortino, a minha pequena percepção das coisas inerentes ao Espírito. Louvavam-me, elogiavam-me. Quando eu era apenas um aprendiz das coisas espirituais, chamavam-me mestre. Pobre de mim! Tenho muito que estudar, tenho muito que aprender. Adeus, minha boa amiga. Recorde-se em suas orações do seu velho amigo. Yatili, pastor protestante. 16. Para mim poucas linhas chegam. Minha história é curta e vai te causar pena, minha A. Conheceste-me e eras minha amiga, bem como tua boa mãe que tinha especial estima por mim. Vida inútil foi a minha na terra. Não fiz o mal, é certo, mas também não fiz bem algum. Vivi para mim e para os meus.
Deus me deu um físico sádio e eu só cuidei em alimentá-lo bem, vesti-lo com elegância e dar-lhe o necessário conforto. Fui boa filha, porque amava minha mãe, boa irmã, porque estimava meus irmãos, boa esposa, porque fui por natureza honesta, boa mãe, porque não maltratava os meus filhos. De Deus não me preocupava. O próximo me era indiferente. De Jesus sabia o que a religião dos outros me fazia saber, a história do sacrifício no Calvário e ressurreição em corpo no terceiro dia. Vês em que condição triste deixei o mundo. Contar-te a minha transição de uma vida para outra, arrancar-te a lágrimas. Nem eu sei quanto tempo passei como um autômato no espaço. Nada sabia, tudo me era estranho, nem consciência tinha do meu estado real de espírito. Movia-me sem saber como, impelida por força estranha. Horrível, horrível. Vi sepultarem a mim mesmo e eu me sentia viva. Vês tu, minha amiguinha, o prejuízo que causa esta criação que as mães dão aos filhos ocultando-lhes os tesouros de graça do amor de Deus? Não basta ser honesto e bom, é necessário crer na misericórdia de Deus e saber o que é que Ele espera de nós. Dou este testemunho para que aproveite a outros a minha experiência. Que cada um estude nesta vida as razões da sua vinda ao mundo e aprenda de Jesus os ensinos e a prática do amor. Ernestina Barroca. 17. Paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Nem tão estreitos foram os nossos laços de amizade, prezada irmã, dada a grande diferença entre as nossas idades. Mas, tive por mais de uma vez, ocasião de apreciar o teu trabalho escolar, bem como o teu zelo de cuidar, de edificar o moral das criancinhas com a fé em Cristo. Missionária era eu, tendo consagrado longos anos de minha existência na terra à propaganda dos Evangelhos de Jesus, segundo se encontram exarados nas Escrituras Sagradas. Sempre fui verdadeiramente sincera nas minhas crenças religiosas e dediquei-me em extremo bom êxito do trabalho que me estava confiado. Assim, esforçando-me por cumprir o meu dever, trabalhei enquanto tive forças para isto. Quando me foi impossível continuar a lida, recolhi-me à oração e esperei o dia em que o Senhor chamasse para perto de si a sua serva. É aqui que começa a parte edificante da minha narrativa, que justifica o fim com que aqui me encontro presente. Sem receios, sem temores, esperei calmamente que soasse para mim a hora derradeira. Partiu-se afinal o fio que ligava minha alma ao corpo físico. Eu senti-me desprender da matéria e confiante em Jesus busquei o seu encontro. Como me pareceu longe esse trajeto! Que caminho intermino! Facilmente eu me volava por essas paragens, até então desconhecidas, e procurava, sem encontrar, a bela cidade onde estaria certamente Jesus à minha espera, segundo a minha fé. Tudo ermo. Jesus permanecia oculto. Longo tempo vaguei no espaço, à procura do esposo da minha alma sem compreender a sua ausência. Não era então ainda aquele o Éden celestial, a Jerusalém prometida, o celeste por vir. Onde estava eu então? Certo, não pertencia mais ao mundo, disso eu tinha consciência perfeita, mas então o que significava esse afastamento de Jesus, que me devia buscar após a morte do corpo? Foi nessa angustiosa incerteza que recorri à oração, foi orando que eu chamei por esse Jesus amado da minha alma, esse Jesus a quem eu consagrei a minha vida na terra, esse Jesus que eu desejo ver com uma ânsia que não sei descrever. A prece tem o poder de transfigurar a alma, a prece dulcificador, a prece sossega o aflito. Em oração fervorosa me encontro assim embebida, quando uma claridade, a princípio frouxa e pouco a pouco mais sensível, me foi rodeando, até envolver-me por completo. Dir-se-ia o clarão da lua quando em sua fase plena. Uma forma então surgiu dessa luz prateada e um semblante angélico, um rosto formosíssimo, qual ainda não vi igual, me apareceu deslumbrante de radiação e beleza. Oh! Não era o meu Jesus. Esse rosto era de mulher. Fala-me por piedade, disse-lhe eu, quem és tu? Porque aqui me encontro. Leva-me para ele.
Sabes tu quem era esse vulto envolto em diáfana luz? Oh! Sim, disseste bem, ou melhor, ela me revelou. Era Teresa de Jesus. Desde então, começou o meu aprendizado, a Beata do Carmelo a lecionar a missionária do Evangelho. Mistério sublime do Altíssimo. Teresa de Jesus tem sido meu anjo bom. A ela devo quanto conheço da verdade, aprendida no livro imenso do espaço infinito. Alegro-me em trazer esse testemunho ao mundo onde vivi, aos meus irmãos a quem tanto amei, ao meu próximo que desejo ver instruído nas verdades ensinadas em espírito por N.S. Jesus Cristo. Perdoa-me o fatigar-te, deixa que eu me despeça de ti orando a Deus para que te dê a força e o tempo necessários para o desempenho do trabalho que procuras levar avante. Glória a Deus. M. Watts. 18. Aqui me encontro entre os meus amigos e as primeiras palavras que de mim devem partir são de ação de graças a Deus pela permissão que me tem concedido de vir até aqui. Lembro-me muito de você na sua infância e adolescência, quando começava a desabrochar a sua inteligência para as coisas do alto e, não raras vezes, nas nossas palestras sobre astronomia, em que eu lhe procurava fazer entender o mecanismo dos astros, a sua rotação, a forma da Terra, as descobertas de grandes astrônomos, tais como Kepler, Copérnico, e tantos outros. Você replicava sempre com insistência: isto é por fora, lá dentro é que eu queria saber como é. E depois, quando em matéria de religião falávamos incidentemente do pouco que as igrejas ensinam, você, impaciente, atalhava: não quero saber disto. Isto não me adianta nada. Falemos de coisas mais interessantes, fale-me dos astros. Sempre o pensamento a procurar as alturas. Parecia uma predestinação do futuro. Pois bem, falemos hoje do alto. Não lhe quero contar as agonias da minha morte por submersão, como você sabe. Torturar-lhe o coração, e essa não é minha ideia. Eu nunca fui ateu. Rejeitei sempre a religião falsa que me apontavam como caminho para Deus. Igualmente rejeitei o sectarismo fanático dos protestantes que estabeleciam uma política intolerante dentro da sua própria comunidade. Mas, dentro do meu ser havia um lugar reservado para o meu culto íntimo a Deus, que eu sempre reconheci como o supremo arquiteto do universo. Separado da matéria, o meu espírito hoje procura instruir-se nas coisas do alto na sua expressão. Muito me falta ainda compreender, eu sei disso, mas no entanto, o pouco que tenho conseguido aprender já me dá para conhecer que toda a estulta vaidade de saber do homem de nada lhe vale. O homem continua ignorante e desconhecedor da principal ciência, a ciência da vida eterna. A sabedoria de Deus não se revela ao orgulhoso, ambicioso de glórias vãs que ao mundo apetece. Ele se revela aos simples, aqueles que procuram galgar os degraus da escada espinhosa da virtude por uma vida pura, isenta de maldades conscientes e cheia de obras meritórias de caridade. O mundo dos espíritos é belo, é portentoso. Nem só os planetas, cuja escala nós conhecemos, lembra-se, formam o sistema planetário. Há muitos outros cujos nomes os homens desconhecem, porquanto os seus aparelhos, por mais possantes que sejam, não atingem tão considerável altura. E todos eles com seus satélites em derredor. A Via Láctea, minha amiga, essa faixa leitosa que se estende parecendo uma esteira alvinitente no firmamento, que primor de beleza não é? Tem-me sido permitido ver e admirar essas portentosas maravilhas, com que instruo-me para voltar ao mundo em condições de poder prestar proveitosos serviços aos meus irmãos da terra, na época que o Senhor determinar. O firmamento, o espaço infinito contém maravilhas que pouco a pouco se irão desvendando aos olhos dos homens. Basta que um pouco de boa vontade os anime e desperte. Os espíritos superiores têm gozo em educar e instruir a humanidade, restando apenas que ela deseje adquirir esses ensinamentos grandiosos de tão ilustres mestres. Você continue a estudar e aplicar-se na pesquisa das coisas do alto e conserve sempre a humildade cristã,
característico do verdadeiro servo do Divino Mestre. Seu amigo velho, Afrodísio Barros, primeiro-tenente da Armada, falecido no naufrágio dos Solimões. 19. Muito belo título escolhido para esta série de comunicações, Dona A. Bem inspirado e tocante na sua significação, flores do céu. Cada ser aqui manifestado retirou do jardim precioso que cultivamos no espaço, a flor que julgou mais preciosa e lhe ofereceu para que a senhora, juntando-as num ramalhete, as ofereça àqueles que as saibam apreciar, que saibam gozar o seu perfume. Bem se vê que aquele que este título escolheu sentiu na sua alma o aroma dessas flores e o seu coração sensível adivinhou-lhes o perfume. Flores do céu. Estamos todos muito satisfeitos com feliz escolha. E eu que direi, se até o meu próprio nome na terra foi o nome de uma flor mimosa cuja modéstia e beleza natural, longe estive de imitar. A senhora recorda-se de mim. Dona A. Recorda-se perfeitamente, eu sei. A senhora sente-me muitas vezes durante o dia, porque, não raras vezes me encontro onde a senhora se acha em certas horas. Eu continuo a amar muito aos meus e não sei como render graças a Deus pelo favor imenso que me concede de consentir andar perto deles tão a miúdo. Pelo fato de passarmos a vida puramente espiritual não se segue que fiquem quebrados os laços que nos prendiam às afeições sinceras. O amor de filha, o de esposa e o de irmã perduram em mim. Visito os meus irmãozinhos cotidianamente e a minha boa mãe me concedido o privilégio de ver sempre que a saudade a isso me convida. Alta noite, quando o sono cerra suas pálpebras, quantas vezes velo a sua cabeceira vigiando o seu dormir. Dona A. Eu sou feliz. Malgrado as minhas imperfeições, encontrei amor e carinho em Jesus que me dá suas instruções por intermédio do caridoso guia, meu instrutor. Assim é que tenho prazer inqualificável de visitar os hospitais, onde os mais humildes sofrem as suas dores materiais e morais, fruto muitas vezes de uma expiação dolorosa, mas necessária, e cercando esses pobres seres de uma aura de resignadora consolação, eu procuro, invocando o auxílio do Divino Mestre, aliviar-lhes os sofrimentos. Oh! Como é bom fazer o bem! Como satisfaz o espírito praticar a caridade pelo amor de Jesus e do nosso próximo! E pensar que há nos mundos inferiores e até no espaço, entes que se votam a si próprios ao exercício do mal, à prática de toda sorte de maldades, torturando o seu semelhante e cavando cada vez mais fundo a sua própria ruína. Meu Deus! Eu quisera que todos fossem bons, Senhor. Que todos te amassem com o amor com que te amam os teus discípulos bem-aventurados, aqueles que na terra formaram o teu colégio apostolar, como te ama a Teresa de Jesus para quem o teu amor é parte integrante do seu ser. Com o fogo da consagração de Paulo, o luzeiro do cristianismo, com a abnegação e o sacrifício de Vicente de Paulo. Com a doçura e a humildade de João. Que direi de ti, Mãe Santíssima? Escrino do amor sacrossanto de Jesus, escolhida por Deus para a manifestação máxima do seu divino amor. Oh! Quando chegar ao auspicioso dia em que seja uma realidade a fraternidade universal, trabalhemos todos, unidos, dedicados a Jesus pelo bem da sua causa, que é a nossa, sem distinção de credos, nem de classes, nem de raças, mas todos como firme propósito de progredir sempre até atingir a perfectibilidade para que fomos criados. Violeta. 20. Grande era a minha ansiedade por falar-te, não menor do que o teu desejo de escutar-me. Quando dois entes são ligados por uma amizade sincera, qual a que nos unia, é um prazer poder novamente trocar ideias, após um silêncio tão prolongado como este que a minha partida estabeleceu entre nós. Mas tu compreendes bem estas coisas. Nós temos que fazer cada coisa a seu tempo e não à discrição da nossa vontade, isto é, nós, aqueles que desejamos progredir no caminho do bem, prestando obediência aos bondosos guias que nos dirigem. Os outros,
Aqueles que pelo seu livre-arbítrio desprezam tão proveitosa direção, esses procedem como entendem e vão atendendo às solicitações do seu próprio desejo egoístico, menosprezando o que os preclaros guias apontam como melhor para eles. Eu poderia, talvez, ter te falado antes, mas sem grande utilidade para nós ambas seria a nossa conversa. Hoje, embora não me considere suficientemente